Olá, meus irmãos, a paz do nosso Pai do Céu e do Messias esteja com cada um que estiver assistindo esse vídeo. Irmãos, iniciando hoje um vídeo para repartir o pão da vida com vocês. E antes de eu entrar no assunto do vídeo, irmãos, eu vou responder os comentários primeiro, que eu dias vão passando, eu sempre recebo os comentários. E às vezes eu gosto de pegar aquele comentário que o irmão pergunta, mas que eu possa estar esclarecendo a dúvida de muitos outros irmãos que estão chegando aí, estão chegando, se unindo junto à nossa família, um único rebanho, um único pastor, o Messias, e seguindo esse caminho. Aí, os irmãos que vão chegando agora, sempre tem a dúvida, e às vezes um ou outro irmão pergunta, mas na verdade já a gente consegue esclarecer a dúvida de vários outros irmãos, beleza? Então, eu separei 3 comentários que eu recebi e depois dos 3 comentários a gente vai pro assunto do vídeo, beleza? O primeiro comentário é: Irmão, quando é que posso fugir das grandes cidades para não ficar na tribulação? Irmãos, pergunta muito simples. Primeiro, eu sugiro que você assista. Provavelmente quem viu é uma pessoa que chegou no canal, que chegou acompanhando os vídeos agora, ou recebeu uma mensagem e está procurando, seguindo a caminhada e ouviu falar da grande tribulação, analisou nas escrituras que está na vocês verem Mateus, se vocês verem Marcos, Lucas, vocês sempre vão analisar o Messias falando da grande tribulação. Aí você lê o Apocalipse também, o Messias sempre fala da grande tribulação. Então, meus irmãos, sugiro que acompanhem os outros vídeos, que eu falo bastante sobre esse assunto aqui. Os demais irmãos que estão aí na caminhada também, eles falam bastante sobre esse assunto, beleza? Mas primeiro, principal de tudo que você precisa saber é que, através do Espírito do nosso Pai, todos os irmãos da família, todos, sem exceção, vai saber. Todos que ouviram essa mensagem do reino, todos sem exceção, vão saber a hora de sair das grandes cidades e irem para as montanhas, ir para os campos, irem para os lugares desertos longe das cidades. Mas eu digo todos que já estão recebendo a mensagem antes, né? Porque muitos vão receber a mensagem durante a grande tribulação pelas 2 testemunhas que vão estar nas grandes cidades. E muitos vão sair durante a grande tribulação. E também tem os irmãos, alguns irmãos, que vão ter que dar na grande tribulação, vai ficar nas grandes cidades, vão ter que dar a vida para poder ganhar, beleza? A vida eterna, porque não vai poder adorar a besta, não vai poder adorar a imagem da besta, não vai poder receber a marca da besta. E outros irmãos que de cada 10, 5 ouviram, mas não tá nem aí, entendeu? Não acredita e tudo mais. Normal, muita gente recebe as mensagens em suas casas, pelo correio, pela caixinha do correio, na verdade, recebe as mensagens nas suas casas, recebe o DVD, recebe a mensagem, mas não acredita. Então, de cada 10 que ouviu, que viu, que soube, 5 não é louco. Tudo isso estou falando daquelas que não tem religião, tá? Porque muitos ouviram e continuaram nas suas religiões aí. Que aqueles que gostam de ser enganados. Agora os irmãos estão na caminhada, está quente, o Messias quente, e está sempre vigilante. Eu sugiro isso, meus irmãos, eu sugiro que vocês acompanhem sobre esse tema aqui, sobre esse assunto aqui no canal, a Luz Resplandece, e você vai tirar bastante dúvidas. Eu sempre deixo alguma coisa sobre esse assunto em alguns dos meus vídeos. Beleza, irmãos? E os irmãos também. Deixo também com os irmãos que falam. Eu deixo aqui também no canal para os irmãos acompanharem. Beleza? E
como posso descobrir um falso profeta? A outra pergunta é, como posso descobrir um falso profeta? Provavelmente esse irmão está chegando na caminhada agora. É muito simples. Você quer descobrir um falso profeta da Bíblia? Vou dar uma base simples e rápida. Você pega os 10 mandamentos. No Antigo Testamento você pega os 10 mandamentos. Todos os profetas que obedeceram os 10 mandamentos, eles procedem do nosso Pai. Os que não obedeceram, procedem do maligno. É muito simples. O mandamento diz o quê? Não matarás. Não roubarás. Por aí tu tira. Se o profeta, você viu o profeta mandando matar ou matando, procede do diabo, são falsos profetas. Você viu o profeta praticando amor ao próximo, amor ao pai, amor ao próximo, procede do nosso Pai. É muito simples. Eu falo logo do Antigo Testamento, a base é o 10 mandamentos. Você pega Isaías e Jeremias, vocês vão ver que é muito parecido com o Messias dos apóstolos. E você comparando com os outros, você vai ver que a diferença é muito grande. E a base, de fato, do Antigo Testamento, tem muitos falsos profetas, é os 10 mandamentos. O profeta roubou, matou, destruiu, fez sacrifício, desconfie, não procede, nosso Pai nunca pediu sacrifício, mandou matar, desconfie, nosso Pai nunca mandou matar, nunca passou pela mente do nosso Pai isso, ao contrário, ele enviou os 10 mandamentos dizendo, não matarás. E muito simples. Agora, como você descobre um falso profeta atual que existe hoje? É muito simples também. O Messias falou, você recebeu as boas novas de graça? Ide. E você recebeu de graça, dá de graça o pão da vida, as boas novas. Se alguém te pedir algum dinheiro para poder falar da palavra do nosso Pai, procede do diabo, não procede do nosso Pai, procede desse sistema. Tu vê muitos pastores, padres, rabis, sacerdotes, profetas, que se dizem apóstolos, são tudo falsos profetas da autoridade. São falsos pastores. No Apocalipse o Messias chama de Nicolaitas. E está lotado, tem muito. Nunca teve tantos falsos profetas como existe atualmente em todo o mundo. Porque o Messias bem que falou que nos últimos dias haveria muitos falsos profetas, muitos falsos messias. E está espalhado por aí, a todo. E meus irmãos, o que vocês têm que analisar é isso. Mas analise os outros demais vídeos que eu falo sobre profetas da Bíblia. Falo também sobre os profetas atuais, os pastores. Vocês também vão chegar a uma conclusão. Vão chegar a um ótimo entendimento sobre isso. E tem um outro comentário que eu respondi que é sobre o que os irmãos estão dizendo. Ah, tá. Irmão, comente sobre o que o irmão fulano está dizendo. Procede, não procede? Eu não vou citar o nome aqui de quem é, mas é um irmão que já esteve conosco na caminhada e que ele acredita que está com a gente até hoje na caminhada, que fala a mesma coisa, mas você tem que pegar sempre as escrituras e analisar. Não adianta a pessoa falar 2, 3, 4, 5 horas sem falar nada sobre as escrituras, sem falar nada sobre o Messias, nada sobre os apóstolos. Eu não gosto de ficar citando o nome aqui, assim, de outros canais aí no YouTube, ainda mais de irmãos que já esteve com a gente, já conversou com a gente. E muitos irmãos conhecem aí, mas se cumpre o que os apóstolos falaram, né? Eles estavam entre nós, todavia não eram dos nossos. Tem alguns irmãos que começou falando as verdades, falando sobre as escrituras, certinho ali nas escrituras, tudo certo nas escrituras, mas depois de um tempo ele começou a desandar,
Começou a falar um monte de coisa, entrar em outros fatos linguísticos, sobre outras coisas, vãs sutilezas, vãs filosofias. Então, por isso que eu sempre, quando eu faço os meus vídeos, eu sempre gosto de falar sobre as escrituras, para que os irmãos possam conferir também, pegar, abrir as escrituras e ver, ó, é isso mesmo que o irmão está falando. O irmão está falando sobre a palavra, sobre o Messias, sobre os apóstolos, sobre os verdadeiros profetas, denunciando os falsos profetas, que estão enganando aí, mentindo, levando bilhões de vidas para o inferno. É isso que eu sempre procuro falar nos meus vídeos. Se passar muito desse assunto, eu já não. Assim, às vezes até analiso. Tem muitos canais aí no meu canal que eu deixo escritos. Mas não quer dizer que todos estão falando as boas novas, né? Alguns se desviaram, alguns foram. Então você tem que sempre estar analisando com as escrituras, irmãos. Beleza? Por isso que é, é muito simples. Amor ao Pai, amor ao próximo, criando o Messias. E se você está ouvindo alguém falar, você analisa com as escrituras. Se está de acordo, se não está de acordo, eu digo para você, para não permanecer, né? E aí eu já deixei, meus irmãos. Eu só peço aos irmãos para sempre ficar vigilantes aí. Que as escrituras, muitas das vezes, a gente vê o Messias, ele falando, ó, se não vigiares, virei como um ladrão, e não sabereis de modo algum a que horas sobre ti virei. O Messias fala assim, eis que veio como um ladrão, bem-aventurado aqueles que, na parte do Apocalipse até, bem-aventurado aqueles que guardam suas vestiduras, suas roupas, né, para que não ande nu, não se seja manifesta a vergonha da sua nudez. Tem outra passagem, todas essas passagens, meus irmãos, pessoas às vezes, é igual quando o Messias fala, ó, eis que não cuideis que eu vim trazer paz à terra, mas espada, vim por em dissensão, assim o inimigo do homem é o da própria casa. O Messias sempre falou dessa forma, meus irmãos, mas não quer dizer que ele trouxe uma espada, ele não falou para as pessoas botar uma espada na cintura para matar alguém, nunca mandou matar ninguém. O Messias falou, ele deu um exemplo, mas ele não é, o Messias nunca falou para roubar, ele não é ladrão, entendeu? Mas para que vocês entendessem que o Messias sempre falou por parábolas também, vocês analisarem, ó, como seria, quais sinais da sua vinda. O Messias pegou e falou, você vê em Mateus 24, depois Mateus 25, o Messias fala do sinal da sua vinda e para o tempo do fim. Depois ele fala algumas parábolas também para que os irmãos encaixassem. E uma delas é, se o chefe de família, se o pai de família ele soubesse a que vigília da noite viria o ladrão, ele vigiaria, né, para que o ladrão não arrombasse a sua casa. Aí o Messias fala, do mesmo modo, vigieis vós, porque não sabereis a que hora há de vir o Filho do Homem. Você sempre falou para que a gente vigiasse, mas ele teve qual a ideia? Vigiar. O Messias, o Messias ele deu esse exemplo. Mas quer dizer que ele é ladrão, que ele está mandando alguém roubar? Não, meus irmãos. Vocês entendam espiritualmente quando tu lê em Apocalipse essas coisas. Ó, portanto, se não vigiares, virei a ti como ladrão, e não sabereis de modo algum a que hora sobre ti virei. Mas como ladrão? Dessa forma. Se o chefe de família soubesse que horas, a que dia, a que hora, a que noite, né, a que madrugada viria o ladrão, ele vigiaria a sua casa e não deixasse a sua casa ser arrombada. No caso,
o chefe de família que está em casa com sua família, se ele soubesse a que horas virá o ladrão para roubar a casa dele, ele vigiaria para não deixar que arrombasse a casa dele. O Messias deu esse exemplo para que a gente esteja sempre vigiando. É muito importante. Ainda mais que as profecias elas vão se encaixando a cada dia. Acompanhe os demais vídeos, sempre falo sobre o Apocalipse. Nós estamos em profecias que estão se cumprindo no Apocalipse. Em breve começará a grande tribulação que os irmãos já estão perguntando. Os irmãos já têm a ânsia, já sabem que está por vir. Beleza, meus irmãos? Então, o assunto do vídeo é Messias Galileu. Messias nasceu na Galiléia e não na Judéia. Isso daí, meus irmãos, eu sempre comento nos meus vídeos, sempre falo nos meus vídeos, para que os irmãos estejam espertos. Com o quê? Que o Messias e depois 11 apóstolos, todos eles galileus. O único judeu era Judas Iscariote, foi o que o traiu. O Messias tirou a fruta podre depois e colocou o irmão Paulo de Tarso da Turquia e completou os 2 apóstolos. Por que eu sempre falo? O Messias dos apóstolos são galileus, nada de judeu. Porque as escrituras do Velho Testamento, do Antigo Testamento, foram adulteradas pelo judaísmo, pelo catolicismo, pelo protestantismo. Mas o judaísmo adulterou para poder querer encaixar de alguma forma o Messias dos apóstolos das 12 tribos e os falsos profetas. Então, meus irmãos, fez essa complicação toda. A Bíblia é um livro cheio de falso profeta, com muita adulteração. Os irmãos têm que saber analisar, têm que saber chegar a esse entendimento, e sempre através do Espírito. O nosso Messias, o nosso Pai, o nosso Messias, ele nos mostra as Escrituras como ela é. Porque Messias, hora fala que o Messias é da Galiléia, hora fala que ele não é. É muito simples. Eu vou deixar aqui passagens aí do filme de Mateus que fala que claramente que o Messias, os apóstolos, vieram da Galiléia, do mar da Galiléia. O Messias, quando começou a anunciar as boas novas, ele saiu de Nazaré, que fica na Galiléia, cidade da Galiléia, e foi para outra cidade da Galiléia, em Cafarnaum. Depois ele foi para o mar da Galiléia para anunciar as boas novas, para cumprir o que foi dito pelos profetas, os verdadeiros, Isaías, Jeremias. Então, meus irmãos, é bem simples, só que o sistema religioso quer falar para vocês que o Messias é judeu, que os apóstolos eram judeus, sendo que a Belém da Galiléia fica a mais de 100 quilômetros da Judéia. Não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver com judeu. Aí você pega as escrituras, conforme ela diz, você desmascara também. Porque eles querem colocar falsos profetas junto com o Messias dos apóstolos. Coisa que não tem nada a ver. O sistema religioso fez isso porque foi o sistema religioso que entregou o Messias dos apóstolos, alguns dos apóstolos, à morte. Eles não queriam se passar como o povo que assassinou o Messias. Ainda mais quando eles viram que dava para pegar, as religiões viram, principalmente depois do catolicismo, viram que pegou as escrituras e juntou tudo para poder fazer fortuna na terra, para poder... Pegou já adulterado. O catolicismo já pegou adulterado do judaísmo. E daí foi. Aí depois o protestantismo adulterou mais e mais as escrituras. Mas então, meus irmãos, o que vocês têm que entender é que o Messias ele não procede de Abraão, Isaac e Jacó. Como as religiões falam para você que o Messias é filho de Davi, só que o Messias nunca foi filho de Davi, jamais será. Tanto é que o Messias é o primeiro filho da criação, né? E ele nem de pai ele teve aqui. Pessoas se prendem naquela passagem de Mateus que diz, mas José era descendente de Davi, não sei o quê. Mas, meus irmãos, Messias ele nasceu de uma virgem, ele não teve
ele não nasceu de contato sexual, ele foi gerado através do Espírito do nosso Pai. E ele nasceu na Galileia, os apóstolos que ele escolheu, na Galileia. E dali ele começou a anunciar as boas novas. O Messias permitiu que um dos apóstolos se infiltrasse ali entre eles, que era o Judas Iscariote. Ele permitiu, o Messias permitiu, para nos mostrar quem são os judeus. Porque hoje, que foi o que traiu. Tanto é que o Messias depois tirou essa fruta podre. Depois que o Messias ressuscitou e subiu aos céus, escolhe o apóstolo Saulo, de Tarso, da Turquia, e completa os 12 apóstolos. Mas o Messias sempre nos deu essa alerta. E hoje nós sabemos que as 12 tribos é uma cópia barata do que é as 12 apóstolos, os 144 mil, que são as 12 legiões de anjos do Messias, que não tem nada a ver com 12 tribos. Mas, claro, eles queriam juntar ali, né? Fazer uma coisa só, porque se eles pegassem os falsos profetas, desse para o povo, ia ser um livro 100% demoníaco. Aí eles viram que se botar um pouco de verdade, as pessoas elas veem a verdade, aí depois vê a mentira, aí se torna morno. Morno nosso pai vomita. Morno nosso pai vomita. As pessoas prende um pouco de verdade, um pouco de mentira, e mistura ali e fica morno. Morno nosso pai vomita. Então por isso que não é um livro 100% diabólico, 100% frio, né, digamos assim. Porque essa foi a estratégia dos demônios nesse mundo. Então, meus irmãos, eu deixei aí um pedaço de um vídeo para que vocês entendam de onde o Messias nasceu, para onde ele habitou, depois que onde ele completou 30 anos, que ele reúne começa a chamar os apóstolos. Vocês veem que os apóstolos, o Messias começa a chamar os apóstolos da Galileia, que não tinha nada a ver com Judéia, nada a ver com judeus. Ficava em outro lugar. E aí o sistema religioso adulterou. Primeiro eles falaram Belém da Judéia. Só que não existe Belém da Judéia. Existe sim Belém da Cisjordânia, não tem nada a ver com Judéia. Aí eles querem sempre puxar para ele, sempre falar para eles. E falava que também o Messias falava hebraico, que é uma língua satânica, uma língua que é cópia barata do aramaico. O Messias falava aramaico. Os apóstolos falavam aramaico. O judaísmo, no caso, as 12 tribos, inventou esse hebraico, uma cópia barata do aramaico. Aí, o que os que seguem o judaísmo hoje em dia fazem? Pegar as escrituras que foram escritas em grego, traduzir para o hebraico e depois para o português. Só que é uma grande farsa. As pessoas pegam aquilo de lá tudo mais adulterado do que tudo. O certo é pegar do grego e traduzir para o português. Esse é o certo. Tanto é que as escrituras que nós temos hoje, bastante adulterada, ela foi traduzida do grego para o latim, do latim para o português. Não tem nada a ver com o hebraico, mas essas pessoas que seguem o judaísmo, né, elas querem pegar e traduzir para o hebraico. E o hebraico é uma língua satânica, que não tem nada a ver com... O Messias falava todas as línguas, mas cuidado com essa língua do hebraico, cuidado com o judaísmo, cuidado com as fábulas judaicas. Tanto é que os profetas morreram em Jerusalém, o Messias morreu em Jerusalém, ou seja, eles ainda falam que aquela terra é santa, só que de santo não tem nada. O que tem é o sangue dos profetas, o sangue do Messias e o sangue dos apóstolos. O Messias não tinha nada a ver com as 12 tribos de Israel, não tem nada a ver com o judaísmo, não tem nada a ver com aquela língua do hebraico. Então, meus irmãos, eu vou deixar aí o vídeo aí para vocês acompanharem também. A paz aí para todos os irmãos. Até uma próxima oportunidade.
Nazaré foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulun e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulun e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Sigam-me, E disse Jesus: e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo de vários males e tormentos, endemoniados, epilépticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão.
as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado. E assim ilumina a todos que estão na casa, por igual. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado de grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a sua justiça não for superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus.